Está tão silencioso. Estou aqui, Então, eu estou boa em Paris, eu noite. estou sereno em Paris. Desculpa. Nossa, e a gente olhando você aí dá uma vontade de ir para lá? Tá. Então, a gente começa o nosso estudo de hoje, né, no item A Sociedade de Paris, está por toda parte, na página 267. E quem vai iniciar a nossa prece de hoje? Quem quer fazer a nossa prece? Escolhe alguém que está com a câmera. Ah, não tem ninguém. Ah, tem a Rosângela, está com a câmera fechada. Ela é uma boa de fazer. Nem tá aí a Rosângela. Pode ser. Bom, Dona Mira vai fazer pra gente. Dona Mira, a Rosângela entrou, pronto. Ela vai fazer pra gente agradecimento. Fica para a próxima, faça uma próxima. Faz no final, Miriam. Certo, combinado. Agradecemos por estarmos aqui reunidos. Permita, Deus Pai amado, que essa noite de estudos possa ser proveitosa a todos os que aqui se encontram. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, eu estou fazendo a janta para o meu filho. Só estou ouvindo. Obrigada, Rô. Então, quem quer começar lendo para a gente? Eu posso ler um pouco. Quer ler? A Sandra também quer ler. Então, vamos dividir. Você lê A Sociedade de Paris e a Sandra lê o próximo, que é O Forte e Preocupante Abalo na Saúde de Allan Kardec. Combinado? Tá. A Sociedade de Paris está por toda parte. Em outubro de 1865, quando já sabia dos movimentos para tentar dividir o movimento espírita e o céu e o inferno, já estava lançado, Allan Kardec recebeu uma evocação de um padre que havia morrido recentemente e era, em vida, um adversário colérico do espiritismo, o abade Dom, não sei o que se é Dom ou é D, que afirmou por meio do médico: já se operam divisões entre vós. Eis, de um lado, os puristas, que não admitem cada verdade senão depois de um exame atento e a concordância de todos os dados. É o núcleo principal, mas não é o único. Diversos ramos, depois de terem se infiltrado nos grandes ensinos do centro, separam-se da mãe comum para formar seitas particulares. Outros, não inteiramente destacados do tronco, emitem opiniões subversivas. Cada chefe de oposição tem seus aliados. Os campos não estão ainda desenhados, mas se formam, e logo eclodirá a cisão. Eu vou-lo digo, o Espiritismo, como as doutrinas filosóficas que o precederam, não poderá ter uma longa duração. Kardec, Revista Espírita, 1865. Perguntando sobre sua condição após a morte, o abade confessou reconhecer as verdades ensinadas no Espiritismo, desejando conhecê-lo mais e melhor. Mas, afirma Kardec ao abade o Espiritismo não pode ser comparado com os sistemas filosóficos criados pelos homens, como estavam pensando aqueles que queriam um espiritismo sem espíritos. Na assimilação que estabeleceis entre vós o espiritismo e outras doutrinas filosóficas, há falta de exatidão. Não foram os homens que fizeram o espiritismo o que ele é, nem o farão o que será mais tarde. Foram os espíritos por seus ensinos.
Os homens não fizeram senão colocar em obra e coordenar os materiais que lhes são fornecidos. Esse ensino não está ainda completo e não se deve considerar o que deram até este dia, senão como os primeiros degraus da ciência. Mas os espíritos regulam seus ensinos à sua vontade e não depende de ninguém fazê-los ir mais depressa ou mais suavemente se não quiserem. Eles não seguem mais os impacientes que não se coloquem a reboque dos retardatários. Kardec, Revista Espírita, 1865. A universalidade do ensino dos espíritos, ao lado do exame da razão, determina que toda a comunicação é só uma opinião, e somente o ensino geral, no momento determinado pelos espíritos que conduzem a doutrina, podem representar um novo conceito. O espiritismo não é mais a obra de um único espírito, como não é a de um único homem, a obra dos espíritos em geral. Segue-se que a opinião de um espírito sobre um princípio qualquer não é considerada pelos espíritos senão como uma opinião individual, que pode ser justa ou falsa, e não tem valor senão quando é sancionada pelo ensino da maioria, dados sobre... Alguém vai falar? Dados sobre os diversos pontos do globo. Foi esse ensino universal que fez o que ele é e que fará o que será. Diante desse poderoso critério caem necessariamente todas as teorias particulares que sejam o produto de ideias sistemáticas, seja de um homem, seja de um espírito isolado. Uma ideia falsa pode, sem dúvida, agrupar ao seu redor alguns partidários, mas não prevalecerá jamais contra aquela que é ensinada em toda parte. Kardec, Revista Espírita, 1865. O critério da universalidade do ensino não só permite uma elaboração segura do espiritismo, como também a denúncia dos falsos ensinamentos dos espíritos ignorantes ou falsos profetas. É a partir dele que a segurança da comunicação entre dois mundos se organiza, e os sistemas falsos caem por si mesmo, pois, ao ensino divergente de um espírito, dado por um médium, sempre se oporá o ensino uniforme de milhões de espíritos, dado por milhões de médiuns. É a razão pelo qual certas teorias excêntricas viveram apenas alguns dias e não sairão do círculo onde nasceram. Kardec, Revista Espírita, ainda é 1865. Desta forma, a teoria espírita tem origem ao conhecimento dos bons espíritos transmitidos para os encarnados de forma organizada, diferindo das outras ciências desse mundo. O critério da universalidade é, então, inerente ao espiritismo, o antídoto para qualquer tentativa de divisão. O espiritismo possui, pois, um elemento de estabilidade e de unidade que tira de sua natureza e da sua origem, e o que não é próprio de nenhuma das doutrinas filosóficas de concepção puramente humana, é o escudo contra o qual virão sempre se quebrar todas as tentativas feitas para derrubá-lo ou dividi-lo. Essas divisões não podem jamais ser senão parciais, circunscritas e momentâneas. Pode-se
pois, dizer que a sociedade de Paris está por toda parte onde se professam os mesmos princípios, desde o Oriente até o Ocidente, e que se ela morrer materialmente, a ideia sobreviverá. Ou seja, a doutrina espírita tem como razão de ser os seus princípios fundamentais, cujas consequências morais estão no sentido da autonomia intelecto-moral. E o alicerce de sua elaboração está na universalidade do ensino dos bons espíritos. A Sociedade de Paris morreu materialmente, porém, onde quer que se restabeleça fielmente tanto a teoria quanto a comunicação adequada com a espiritualidade que havia naquela entidade, a estabilidade e unidade do espiritismo estarão presentes. Dessa forma, e assim conduzido, baseado em fatos observados e princípios fundamentais coerentes, conclui Kardec. O espiritismo vem combater a incredulidade, que é o elemento dissolvente da sociedade, substituindo a fé cega, que se extingue, a fé raciocinada, que vivifica. Ele traz o elemento regenerador da humanidade e será a bússola das gerações futuras. Kardec, Revista Espírita, 1825. Eu continuo? Não, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que interessante aqui essa parte que o Kardec coloca, né? Essas divisões não podem ser jamais, senão parciais, circunscritas e momentâneas. Pode-se, pois, dizer que a Sociedade de Paris está por toda parte, onde se professam os mesmos princípios, desde o Oriente até o Ocidente. Olha que interessante, né? Por exemplo, quando eu soube do que aconteceu, né, depois da morte de Kardec, aí dá uma certa tristeza, né? Fala assim, poxa vida, né? E aquelas pessoas ali que não pôde continuar, né, da mesma forma que Kardec estava continuando, até mesmo Leon Denis e os outros, né, e a Madame Kardec, e aí acabou que pegou esse outro e fez toda essa lambança que ele fez, mas não percamos a esperança, né, porque Kardec falou aqui, está bem claro, aonde houver ali pessoas reunidas com esse intuito, os espíritos que trabalhavam lá vão se reunir também. Então, é uma parceria mesmo e pode ser em qualquer lugar, né? E o que ele fez, ele não vai morrer, não morre, né? Em qualquer parte do mundo, não morre, não morreu e nem vai morrer, né? O forte e o preocupante abalo na saúde de Allan Kardec. Peraí, você calma. Muita calma nessa. Ninguém quer falar mais nada sobre essa questão, porque aqui na colocação, né, do Kardec, ele traz a questão que mesmo, né, que existe a questão parcial, circunscrita e momentânea, ele está falando que, né, os princípios, a ideia que o Espiritismo traz, essa ideia sobreviverá. Porque ele coloca que o Espiritismo é uma revolução nas ideias. Não é isso? Vem trazer um novo entendimento sobre Deus, sobre a alma, sobre a vida futura, fundamentados nos princípios. E aqui, né, os autores colocam, né, que a Sociedade de Paris morreu materialmente falando, né? Porém, onde quer que se restabeleça,
fielmente tanto a teoria quanto a comunicação adequada com a espiritualidade. Então, a gente precisa primeiro trazer o restabelecimento, o entendimento das partes que foram adulteradas, né? E que foram, pelo menos chegaram até nós, né? A gente está falando aqui da questão do Brasil. Chegaram até nós de uma forma modificada, que não é a que Kardec escreveu originalmente. E depois, né, quem sabe, essa comunicação, esse estabelecimento do método que propõe o Espiritismo. Certo? Eu entendo assim, né? Por mais que fizeram, né? Esconderam, tiraram, né? Mas quando existe o entendimento sobre o espiritismo, ele está lá vivo, como era do início, como foi que Kardec, né? Mostrou para nós nos seus grandes estudos durante parte grande da sua vida. Então, isso não morre. Morre que um fala aqui, o outro fala lá, mesmo que tenha adeptos, mas vive por pouco tempo. O que ele realmente nos deixou não vai morrer, não. E depois de 150 anos foi descoberta toda a tramóia que fizeram, né? Então, exatamente. Para mim, isso é uma maneira da gente ver que realmente, de fato, o que ele está falando é verdade, né? Que essa ideia não vai morrer. E que se a gente pensar a questão dos princípios, né, que o Espiritismo traz, eles são verdadeiros, né? Ele vem trazer as respostas sobre as verdades espirituais, não é isso? Isso. Sim. Vem trazer o entendimento da razão, das faculdades da alma, o bem como um fundamento da nossa ação. Então, isso não tem como morrer, porque a gente caminha para o bem, a gente não caminha para o mal, né? A gente caminha para o progresso. Então, quando Kardec fala lá na Gênese, né, o Espiritismo, ele permeia o movimento, né, regenerador, pelas suas ideias emancipadoras da inteligência humana, porque traz uma outra compreensão. Então, isso não tem como se tirar, porque faz parte do progresso. E é no bem que a gente vive feliz, né, Ju? Então. Desse Exatamente. sentimento de, né? E esse Abade, né, que esse espírito aqui do Abade, ele veio, deu a mensagem dele e ele coloca o espiritismo, como as doutrinas filosóficas que o precederam, não poderá ter uma longa duração. Então, esse padre, ele vê como o espiritismo somente como uma doutrina filosófica, né? E daí ele é meio pessimista, né? Apesar de que ele fala que ele viu as verdades que o espiritismo propaga e que ele tem interesse, ele em espírito, né? Ele fala que ele tem interesse ainda de conhecer melhor. E daí ele tem essa visão de que o espiritismo é uma doutrina filosófica e que não poderá ter uma longa duração, né? E daí a gente vem vendo que, de fato, na história, tem uma longa duração, sim, chegou até os nossos tempos, né? Então, e a outra questão que me chamou a atenção é que o título, né, do artigo está escrito Partida de um adversário do Espiritismo para o mundo dos espíritos. Aí eles colocam, né? Eles colocam, mesmo. escrevem e põe um V, né? Há algum tempo morreu um padre nas nossas vizinhanças. Era um adversário declarado do Espiritismo. Mas não desses adversários furibundos, que como se vê em tantos,
que suprem a falta de boas razões pela violência e pela injúria. Era um homem instruído, de inteligência superior, combatia-o com talento, sem acrimônia e sem se afastar das conveniências. Infelizmente para ele, malgrado todo o seu saber e seu mérito incontestável, ele só lhe pôde opor aos lugares comuns, ordinários, e para derrubá-lo não encontrou nenhum desses argumentos que levam ao espírito das massas uma convicção irresistível. Sua ideia fixa, pelo menos a que ele buscava fazer prevalecer, era apenas que o espiritismo teria um tempo restrito, que sua rápida propagação era apenas um entusiasmo passageiro e que cairia como todas as ideias utópicas. Tivemos a ideia de evocá-lo em nosso pequeno circo. Sua comunicação pareceu-nos instrutiva sobre vários aspectos, razão pela qual nós vô-lo remetemos. Em nossa opinião, ela tem um incontestável cunho de identidade. E aí ele traz a evocação, né? A palestra. Então, eles evocavam, né? Evocavam o espírito, conversava com ele. E aí vem, pelo que eu entendi, essa comunicação não foi na sociedade espírita. Kardec recebeu essa comunicação através de um outro centro, pelo que eu entendi aqui. Aí ele coloca... Aí vem a parte que Kardec fala, né? Vale a pena a gente ler depois, né? Quem se interessar. Depois eu vou deixar aqui separadinho, vou ler com calma. É na Revista Espírita? É na de outubro de 65. Acho que em outubro, pelo que eu vi aqui, só tem, acho que 2 artigos nesse mês. Não, eu li, peraí, 65 de outubro, página 11. Página É outubro, Cê. Então, Oi. outubro. Outubro, No meu aqui, é na página 327. No mês de outubro. Partida de um adversário do Espiritismo. Olha, deixa eu ver. Olha, tem um primeiro, outubro, página 11. P é de página, não é? Depois que ele fala mais para baixo, também é outubro, página 11, dígito 2. Mais para baixo, ele fala página 11, página 12. Mas aí é da tradução que ele usou, né? Aqui para nós é diferente a página. Tá. A gente tem que ver a tradução, porque aqui para nós... Tá, entendi. Tá, nessa edição aqui está na 327. Tá bom. Mas vamos seguir. É a página 11 da revista de outubro. Se contar só o mês de outubro, é a página 10, página 11. Isso. Mas mesmo aqui no meu, acho que dá diferença. Deixa eu ver. É natural que sim. 1, 2, 3. Na verdade, no meu em outubro... Começa na página 7. No meu está na página 10. 10 ou 9. Por causa da tradução, né? Olha. Sandra, você vai querer continuar o Forte Preocupante Abalo? Ou você quer? Você lê? Aí depois a gente pula para C de volta. Tá. Pode ir? Pode. O forte e preocupante abalo na saúde de Allan Kardec. No dia 31 de janeiro de 1865, Kardec ficou seriamente doente em consequência da fadiga e do sedentarismo provocados pelo excesso de trabalho. Numa carta manuscrita e inédita ao senhor Malibran, em 10 de fevereiro,
afirmava estar melhor e acreditava que em sua convalescença, mas ainda se encontrava bastante fraco. A violenta sacudida que sofri deixou-me um abalo que exige ainda grandes precauções e não quero recair de novo. Por ordem expressa do médico e dos espíritos, devo abster-me, pelo menos durante um mês, de toda preocupação e de todo trabalho assíduo, forçado a suspender meus próprios trabalhos sob pena de novo acidente. Estou impossibilitado de ocupar-me de assuntos estranhos, evidentemente. Manuscrito Sedor, Canuto, 1865, 210, AKD 01. Os bons espíritos estavam tudo observando, inclusive seu caro amigo Demeude, que havia partido pouco antes. E em 1º de fevereiro, no dia seguinte ao acidente, transmitiu as seguintes palavras por um médium, registrada na Revista Espírita daquele ano. Meu bom amigo, tende confiança em nós e boa coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com os comedimentos prescritos podereis, segundo os vossos desejos, completar a obra da qual vossa existência foi o objetivo principal. Portanto, sou eu que estou aí, junto de vós, com o Espírito da Verdade, e que me permite tomar em seu nome a palavra como o último dos vossos amigos vindo entre os espíritos. Kardec, Revista Espírita, 1865, março, página 12. Todavia, em abril daquele ano, Kardec escreve ao médico recomendado a ele pela amiga e médium senhora Collignon, de Bordeaux, Dr. Tinella. Ele procurou ajuda, mas a doença não permitia uma viagem para ser consultado, pelo que então recorreu a um amigo homeopata de Paris, e também à ajuda dos espíritos. Kardec explica ao médium. Embora, graças a Deus, esteja fora de perigo, vou dar-lhe alguns detalhes sobre como me senti, porque você gostaria de se interessar por isso. Foi reconhecido por unanimidade que a causa raiz foi o trabalho excessivo e a falta de exercício. Na verdade, trabalhei na maioria das vezes por 18 horas, sem ser perturbado e sem interrupção, parando somente para rapidamente comer. Tenho uma predisposição natural ao reumatismo, que sofri muito por várias vezes e em várias partes do corpo. Manuscrito Sedor, Canuto, 1865, 0406, AKD 01. Kardec descreve os seus sintomas e aproveita para escrever sobre Amélie, que também tinha fadiga, e, além disso, perda de sensibilidade na mão, cãibras na perna direita, dificuldades digestivas. Uma entorse ocorreu em seu pé na juventude, rompendo ligamentos, dificultando movimentos e causando paralisias localizadas, depois dos anos. A medicina oficial era muito primitiva nessa época. Os sintomas se agravavam com o passar do tempo por falta de um tratamento adequado. Os sofrimentos físicos eram generalizados na população. Esse grave acidente sofrido pelo professor Rivaio é um triste,
mais importante episódio de sua biografia, agora revelado em seus detalhes pelas cartas manuscritas. Infelizmente, as consequências se arrastaram até o fim de sua vida. Allan Kardec precisou abrir mão das atividades da sociedade que foram suspensas desde janeiro de 1865, pois não poderia dar conta de todas as tarefas. Também passou por dificuldades financeiras, pois ele jamais fez uso de qualquer provento espírita para sustentar-se. Era outro princípio fundamental da atividade espírita. Allan Kardec considerava imperativo não se fazer uso de qualquer valor obtido em nome da doutrina espírita para despesas pessoais. Jamais pedi nada a ninguém, que ninguém jamais nada deu para mim pessoalmente. Que nenhuma coleta de qualquer moeda veio prover às minhas necessidades. Em uma palavra, que eu não vivo às expensas de ninguém, uma vez que, sobre as somas que me foram voluntariamente confiadas no interesse do Espiritismo, nenhuma parcela dela foi desviada em meu proveito. Kardec, Revista Espírita, 1865, junho, página 2. As obras espíritas publicadas pelo professor Rivaio não lhe pertenciam. Precisavam comprar exemplares do editor como um livreiro. A Revista Espírita, ao seu encargo, tinha pouco retorno em virtude das distribuições gratuitas que fazia dos exemplares. A vida do casal Rivaio era simples, antes e depois do Espiritismo. Não tinham filhos, os herdeiros indiretos, em sua maioria, eram mais ricos que eles. Sempre tivemos do que viver, muito modestamente, é verdade, mas o que teria sido pouco para certas pessoas nos bastava, graças aos nossos gostos e aos nossos hábitos de ordem e de economia. A nossa pequena renda veio acrescentar-se como suplemento o produto das obras que publiquei antes do Espiritismo e o de um modesto emprego que tive que deixar quando os trabalhos da doutrina absorveram todo o meu tempo. Kardec, Revista Espírita, 1865, página 3. Rivaio imaginava que permaneceria desconhecido depois de lançar o Livro dos Espíritos, em 1857, mas teve que abrir mão dos seus gostos caseiros em função da obra, que crescia imensamente. Sentia que não tinha tempo a perder, e não o perdi, nem em visitas inúteis, nem em cerimônias ociosas. Esta foi a obra de minha vida. A ela dei todo o meu tempo. Sacrifiquei meu repouso, minha saúde, para que o futuro fosse escrito diante de mim com caracteres irrecusáveis. Eu o fiz de minha própria vontade, e minha mulher, que não é nem mais ambiciosa, nem mais interesseira do que eu, entrou plenamente em meus objetivos e me secundou em minha tarefa laboriosa, como ela o faz ainda, por um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrificando sem lamento os prazeres e as distrações do mundo, aos quais sua posição de família a haviam habituado. Além do mais, Kardec precisava manter duas residências, o apartamento próprio do casal e a sede da Sociedade Parisiense, onde precisava pernoitar constantemente em seu trabalho intensivo de dia e de noite, e as diversas despesas dessa dupla habitação.
Esse não é simplesmente um exemplo de abnegação. Seria aproveitar pouco do seu exemplo. Em verdade, trata-se de uma diretriz basilar para o movimento espírita. Não se deve ter qualquer proveito pessoal pela elaboração e divulgação da doutrina espírita, seja nas tarefas do centro espírita, das palestras, principalmente dos médiuns, das vendas e dos livros mediúnicos. Não deve a atividade espírita tornar-se sustento da vida para quem quer que seja. Infelizmente, sempre surgirão aproveitadores de olhos grandes sobre a fortuna que pretendem acumular, associando-se ao movimento espírita. Todavia, cabe aos espíritas romper com essas iniciativas pessoais pela sua própria mobilização. Está claro que as casas dedicadas à divulgação da doutrina espírita precisam custear suas despesas, as gráficas, os profissionais envolvidos na elaboração das mais diversas mídias, pois essa é a profissão deles, vivem de seu trabalho. Mas seguir o exemplo de Allan Kardec é uma condição primeira e incontornável. Ninguém, sob quaisquer circunstância, deve tirar proveito próprio, financeiro ou de qualquer ordem no âmbito do espiritismo. Para aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Essa parte é bem Me chamou clara, né? essa Diga, parte Rô. aqui da Revista Espírita, né, que ele fala: as somas que me foram voluntariamente confiadas no interesse do espiritismo, nenhuma parcela dela foi desviada em meu proveito. Aí a gente fica sabendo depois do que aconteceu, né, com a Sociedade de Estudos Espírita, o que Lemarri fez com ela, né? Totalmente ao contrário. Então, assim, ele teve conhecimento da conduta de Kardec. Se ele quisesse seguir o exemplo, pegar a dica, ele teria feito, né? Mas ele não quis, ele quis fazer do jeito dele, né? Quis fazer diferente. E totalmente ao contrário aos propósitos que Kardec tinha para com o espiritismo, né? E esses propósitos que Kardec tinha para com o espiritismo é um propósito decente de qualquer pessoa. Não é porque era Kardec ou porque era o espiritismo, mas é um propósito decente de qualquer pessoa. A vaidade falou mais alto. Não precisaria ser Kardec, concordo com você. Né? Não precisaria ter sido Kardec. Não é? Qualquer pessoa decente, né? Qualquer pessoa decente. Mas eu acho que ele está certo o pensamento da época, mas eu acho que ele exigiu muito dele, uma vez que ele deixou até o emprego para trabalhar para o espiritismo. Como que ele ia viver se ele não, né, não tinha uma aposentadoria? Ele deixou um emprego. Não, ele deixou um emprego, se mas ele tinha rendas dos Rê. livros, ele se tinha. aposentou. Porque aqui ele se aposentou e ele tinha um dinheiro anterior que ali acabou doando, né? Mas a família ele tinha das obras que ele publicou enquanto rival, né? Enquanto professor, enquanto educador, então ele depois era ele se aposentou, sim. Depois ele se primeiro. aposentou, quando ele saiu de dar aula, e aí ele também foi fazer aquele trabalho particular de contador. Lembra que até mostra bastante isso no filme, né? Que até foi o primeiro contato dele com as mesas lá. Girantes, Que na verdade aquela do filme era magnetizada, né? Mas mostra um pedacinho dessa parte da história dele. Acho que aqui é bem claro, né? Esse capítulo, esse item, né? A questão, né, de quando você tem um trabalho mediúnico, a obra não é sua, é do espírito, né? Então, ele é bem taxativo, ele fala: ninguém, em quaisquer circunstância, deve tirar proveito. Está muito claro, né? Porque o espírito não está lá, né, para ditar uma obra mediúnica para uma questão de ordem pessoal,
É mais abrangente, Ju. Não é só É. obra mediúnica. É qualquer obra que seja dedicada à divulgação do Espiritismo. Ou seja, se você está escrevendo alguma obra, a obra também não lhe pertence para você receber monetariamente por ela. Porque você está sendo inspirado. Então, até nisso daí. Né? Porque tem gente que é profissão orador espírita. Tem gente assim. Não, tem gente que vive dos livros, Não. né? Sim, quando é dos livros, mas não é só dos livros. Por exemplo, a pessoa pega e funda qualquer tipo de fundação. Veja, estou falando da pessoa que funda uma fundação e coloca lá o adjetivo espírita. Nossa. Se ela viver do que arrecada essa fundação, não estou dizendo aqueles que vão trabalhar nela como profissionais. Mas a pessoa que dirige, ela não pode receber ganho dessa fundação. Ela tem de estar à parte disso. Porque senão seria investimento, né, para ela mesma. Que nem, cara, eu vou na obra de fulano de tal, de médium tal, é uma obra magnífica de caridade. Peraí, o cara está vivendo do espiritismo. Ele está vivendo da caridade. Não estou falando dos profissionais que trabalham lá. Eu estou dizendo que quem dirige não pode receber benefício nenhum. Tá certo. Exato. Marisa também pôs aqui, exatamente. O que dizer desses canais que divulgam o espiritismo? Porque assim, o que acontece? Na internet, as pessoas divulgam qualquer coisa. E elas recebem por isso. E o que dizer quem divulga o espiritismo? Será que recebe também por isso? Entendi. E o destino desse dinheiro, né? Vai para o quê? Para quem e para o quê? No caso, é para ir para o quê, né? Não é para ir para nenhum quem. É para ir para o quê? Então, aí cada um é que sabe, né, individualmente, a consciência de cada um. dentro de si, o que faz com esse dinheiro, né? A gente não tem como fazer essa inferência, essa afirmação para onde vai, com que se gasta, porque daí, né, é pessoal, é individual, é da responsabilidade Consciência de quem cada está um, ali. né? O importante Exato. é saber O que a gente sabe é que e fazer sua escolha. O que a gente sabe é que nós, né, que estamos estudando, que estamos buscando esse entendimento, qualquer obra mediúnica não deve, né, trazer um ganho financeiro para o autor, né, principalmente se a questão está vinda através da psicografia, da psicofonia, seja lá, né, a mediunidade que for, e nem como o Conde colocou, né, a gente abrindo isso, você ganhar dinheiro usando o nome do espiritismo para se promover, né? Quantos médios a gente conhece, não vai citar nome, que já fundou até sua editora, que já tem o seu canal de televisão, e ele não exerce nenhum outro ofício a não ser esse. Porque o Chico foi diferente, o Chico se aposentou. Ele tinha o salário dele de aposentar e depois foi trabalhar em tempo integral, mas não é que ele viveu disso, ele não viveu disso, ele vivia daquele salário de funcionário que ele tinha. É diferente. Tanto é que nenhuma obra, todas as obras ele doou. Aí o problema é dos outros. Que fizeram com ela, se adulteraram, não adulteraram. Por que não guardaram os originais? Aí quem vai responder são eles, perante eles mesmos. Mas é uma coisa que nós temos de pensar. Por que não se guarda o original? A gente tem que ficar pensando e matutando isso. Por que se inutilizava os originais? Sempre é bom lembrar isso, que as pessoas... você... Não. A gente tem que sempre usar o bom senso e a razão. Mas em termos do Chico, além do bom senso e da razão, a gente sempre vai ter um quê de dúvida.
na maioria das obras dele, porque nós não sabemos se foi exatamente isso que foi psicografado. Infelizmente, né? Teve essa... Eu me lembrei de uma situação que eu passei. Eu tive lá em Minas, agora eu não lembro, gente, me ajuda. Se é Pedro Leopoldo ou é Sacramento, que o filho do Chico mora lá e tem lá a casa do Chico e tal. Agora eu não lembro. Acho que é Pedro. É Pedro Leopoldo ou é Sacramento? Também acho que é Pedro Leopoldo. E aí a gente esteve lá visitando, tem a livraria na frente, né? Acabou fazendo uma livraria, e a gente visitou lá os cômodos da casa do Chico, entramos num cômodo lá que eles falaram que era o quarto do Chico, e tinha um cofre quase do tamanho de uma geladeira. Aí eu olhei aquilo, pensei comigo, mas tá um cofre dentro do quarto, né, do Chico, né? Aquela cama simplesinha do Chico, tinha lá a boininha dele, lá umas coisinhas dele. Eu fiquei pensando mesmo, tá pra quê? Aí eu peguei e perguntei pro filho dele, o Eurípides, né? Aí ele falou que era para guardar os originais das psicografias. Aí eu não continuei perguntando, né? Porque eu poderia perguntar assim, mas por quê? Tinha perigo de alguém pegar? Não, eu paro por aí. Depois eu fico tirando minhas conclusões. Eu acho que é inoportuno, né? Ficar perguntando às pessoas. Aí depois eu tirei minhas Uberaba, viu? E agora... Ah, Uberaba? Oi, Marisa. Ai, que bom. Oi, em Uberaba, gente. Então, eu tive nesses 3 lugares. Só que foi em 2015 e foi próximo a viagem da outra, daí eu não... Então, é em Uberaba. E daí eu só perguntei isso para ele. Ele falou que era para guardar os originais das psicografias. Aí eu falei, tá bom. Aí depois que Sacramento... Agora eu entendo, né? Por quê? Sacramento é onde fica Eurípides Barçanufo. Entendeu? Marisa, a casa do Chico. A casa do Chico. Não, a casa do Chico é Uberaba. Não, eu fui em 2 casas que falaram que o Chico morou. Não, o Chico morou em São Leopoldo também, né? Pedro Leopoldo. Em 2. Pedro, que São Leopoldo, você está botando ele lá no sul? Tá lá certo. no sul? É. Quer ficar perto de você, né, Satinho? Ah, pois é, proximidade espírita. Então, eu fui em 2, mas agora eu entendo, né? Porque agora, se ele passou as originais para outros, né, publicarem e depois não devolveram ou se apoderaram dos originais, daí eu não sei, né? Mas aí acho que o Conde está falando das primeiras obras, né? Nós temos de pensar o seguinte, o Chico... Não são todas. No começo, ele morava em Pedro Leopoldo. Depois que ele se aposentou, ele mudou para Uberaba. E em Uberaba, depois ocorreu o quê? Houve uma cisão com a FEB. Isso. Houve uma cisão com a FEB. Tanto é que a FEB tem os originais, por exemplo, do Evolução em Dois Mundos. Aí o pessoal pergunta, por que tem os originais de Evolução em Dois Mundos e dos outros não tem? É fácil. Era a psicografia conjunta dele com o Valdo. O Valdo guardava, como é que a FEB ia mexer? Se o Valdo guardou. Se a FEB alterasse alguma coisa, o Valdo gritava. Percebe como é que é diferente? Por quê? Porque o Valdo é outra formação. E o Chico era confiança total. O Chico falava, o Chico tem uma coisa, né? É aquela história. A obra não é minha. Não era dele a obra, é dos espíritos. Então os espíritos tomam conta. Na cabeça dele funcionou assim. Infelizmente, ele acreditou nas pessoas, só que aquelas pessoas eram o quê? Os tanguistas. E qual o objetivo deles? Tudo que fique em concordância com o Mustang, não com o Kardec. Exatamente. Esse que é o problema. Vamos seguir, gente? Eu queria comentar essa outra parte aqui, Juliana, que fala assim, ó, os vossos desejos completar a obra da qual vossa existência foi o objetivo principal. Acho que eu vou ler desde o começo, não perde o sentido, né? Meu bom amigo, tende confiança em nós e a boa coragem.
esta crise, embora fadigante e dolorosa, não será longa, e com os comedimentos prescritos, podereis, segundo os vossos desejos, completar a obra da qual vossa existência foi o objetivo principal. Aí eu fiquei pensando, né? Toda a preparação de Kardec ali, desde a infância, né? O colégio que ele ficou, depois, quando ele foi jovem, né? Com 20 e poucos anos, ou com menos? Foi lá para a França e daí começou a escrever os livros dele e trabalhar. Todo o conhecimento que ele adquiriu durante todos esses anos para aí ele chegar e convidarem ele para ir lá ver a conversa, né, que os espíritos estavam ali falando. Convidaram ele para ir lá, né? E a partir daí ele publicou o livro dos Espíritos. Então, toda a preparação que ele teve na vida inteira dele, e ele ficou, parece, mais de 10 anos, né, em contato ali com a doutrina espírita, e aqui está descrevendo, né, que daí ele sofria de reumatismo, fadiga, trabalhava incessantemente, não tinha uma atividade física, né, ali para lhe ajudar ali no corpo físico, a dormir bem e tal, e aí acabou que ele sucumbiu. E também com a idade avançada, né? E daí aí a gente olha para a gente mesmo, fala assim, nossa, agora que eu estou tendo contato com isso, e a gente está estudando, começando a estudar o espiritualismo racional, né? Tá começando tá ali nos primeiros passos. De 1000 a gente está ali nos 5 primeiros passos, talvez. E a gente vê tudo que a gente viveu, né? Cada um tem a sua idade aqui. E para hoje ter contato com essa ideia e concebendo assim, né, na mente da gente, e a partir daqui elaborando, né, as nossas ideias, nosso pensamento, e encaixando as coisas, colocando no lugar, tira isso que não serve, coloca isso que é melhor. Então, os anos, né, que ele permaneceu aqui, tudo que ele teve contato, o quanto que ele se preparou, né, aí ele coloca aqui como qual a vossa existência foi o objetivo principal, né? Então, eu achei muito legal isso, interessante. E na vida de alguns de nós, né, também, né? Você passa a vida toda ali investindo no conhecimento, e não pode, assim, desistir, né? Porque isso vai ajudar a gente a conquistar degraus maiores, né? Degraus mais altos, entendimento melhor. É isso que a preparação dele não foi só dessa vida, né? Era uma tamanha responsabilidade, né? Penso que vem de uma conquista, né, individual dele, de todo um esforço pessoal, né? E eu acredito que aquilo que ele se dispôs, né, a fazer, a trabalhar, assim como os espíritos que estavam com ele, foi trazido, né? Aquilo que precisava de respostas, pelo que a gente vê de questionamentos, né? Principalmente na questão psicológica, do desenvolvimento do ser, de várias questões, eu acho que essas questões morais foram respondidas, né? Eu acho que o que despertou... a nós estudar. Eu acho que o que despertou mais, assim, dele ter contato ali com os espíritos, né? Começando a se comunicar, e todo o preparo que ele teve antes, gente, intelectual, e de autonomia dele também, né? Moral, para ele poder entender o que estava se passando, e daí codificar essa doutrina e deixar para a humanidade, né? Deixar para a humanidade continuar, porque ela não terminou, né? Ele fala que não terminou, não tem um ponto final. Porque não é um trabalho individual, né, Ru? É um trabalho coletivo, de todos que fizeram parte, né? Que é o que ele coloca lá na Gênese, né? Uma elaboração coletiva, com a contribuição de todos os espíritos. E esse amigo dele, né, o senhor Demeury,
que, olha só, desencarnou em fevereiro e Kardec em abril. Aí ele vem dar a comunicação para Kardec, não é? Em março. Tem no dia seguinte do desencarne do Dr. Demeuri, tem uma cura magnética que ele fez, né? Numa amiga dele na Revista Espírita. No dia seguinte. Eu acho que eu já li isso na Revista Espírita, a gente estava pesquisando sobre magnetismo. Aí acho que eu já li. Depois você lembra, Ju, exatamente o ano? Não lembro, mas eu porque depois eu acho que eu já li, eu você posso me lembra? De cor eu não lembro. Mas tá lá, tem o nome dele lá na publicação, mas depois eu dou uma olhada, porque eu tenho grifadinho, mas agora de cabeça o ano eu não lembro. Depois você vê aí no próximo encontro, você me fala, porque eu acho que eu li, aí eu quero ter certeza. Vejo, mas aí pode me passar, se eu esquecer, Rô, me passa um WhatsApp, e aí eu te mando. Tá, porque vai ser legal eu lembrar, porque, nossa, faz anos, né, que eu comecei lá a ler o livro do Paulo, né? Aí depois eu vi na revista, aí, bem antes de eu saber do Paulo, e eu falei, caramba, né? É um espírito, ele está desencarnado e ele está dando um passo magnético na médium, né? Acho que é na médium, na reunião ali. Não, é a cura de uma fratura. O caso eu do acho que é Dr. Demeuri. É a cura de uma fratura, mas tem outros lá. Mas eu vejo e te mando. Vamos seguir, gente? Vamos. A vigilância, apoio, avisos e amparo dos bons espíritos. Olá, a Genesi já pôs. É setembro de 1865. A cura de uma fratura pela magnetização. Eu vou anotar lá no chat. Quem quer seguir lendo? Quer seguir, Cê? Não tem mais, dá oportunidade para outras pessoas, não querem? Se não quiser, eu faço. Se ninguém quiser também, eu leio, viu? Eu gosto de ler. Tá. Pode ler, Sam. Se tu gosta, pode ler. A vigilância, apoio, avisos e amparo dos bons espíritos. Allan Kardec, não importa o quanto as coisas estivessem difíceis, estava constantemente em companhia dos espíritos familiares, como São Luís e o Espírito da Verdade, entre outros amigos espirituais, secundando e auxiliando a cada passo de sua jornada. Médiuns de grandes recursos estavam disponíveis para diálogos, mas ele também recebia comunicações de diversas localidades, com avisos, análises das situações, além do amparo necessário. Naquele ano de 1865, em setembro, uma importante comunicação espiritual lhe chegou quando ele se encontrava na Suíça, se recuperando de sua doença, e por meio de seu manuscrito inédito, podemos agora conhecer essa mensagem. Se você tem uma grande vontade em receber uma comunicação daqueles que geralmente o orientam em sua tarefa, nós mesmos sentimos a necessidade de instruí-lo em certos detalhes que só ocorrem silenciosamente durante seu retiro. Tenho ouvido falar sobre um movimento de divisão que, claramente, está ocorrendo entre os adeptos e fico feliz de poder falar em nome de todos nós para esclarecê-lo sobre a trama que está sendo urdida, aproveitando a sua ausência que afasta por algum tempo qualquer reputação de sua parte, para criar precedentes que sirvam de ponto de partida para uma clara demarcação. Alguns intrigantes, outros ambiciosos, formam um grupo unido de encarnados e desencarnados e reúnem ao seu redor pessoas sinceras, mas cegas por uma hábil exploração de suas pequenas fraquezas que as pessoas gostam de elogiar. Esses são habilidosos.
mas são apenas homens e estão longe de prever que sua própria aliança e seus planos ambiciosos servirão para derrubar no mesmo abismo todos os pequenos botins, todos os empreendimentos interesseiros e pessoais, todas as armadilhas, todos os obstáculos que impediriam o trabalho de ter sucesso sem lucro para si. Eles certamente terão um sucesso momentâneo, que lhes dará todas as satisfações orgulhosas e egoístas que procuram com ganância. Mas que triunfo efêmero, e depois que confusão. Eles provocarão o advento do primeiro grande período de purificação, quando Deus escolherá especialmente seus amados trabalhadores. Primeira divisão, primeira luta, primeira purificação dos partidários da doutrina. Separação dos espíritas de fato que buscam, sobretudo, a verdade e permanecem desconhecidos ou ignorados pela multidão dos espíritos de nome, que mostram sua crença aparente e trabalham secretamente para a satisfação de suas ambições e paixões. Está aí o prelúdio esperado para a grande crise. Mas os falsos irmãos e os hipócritas não serão todos afastados para sempre. Longe disso. Essa tentação, ao falhar, só fará voltar para a sombra os mais impacientes e o menor número. Há outros que sua prudência poupará para mais algum tempo. A sociedade está doente, gravemente doente, e não é uma única crise que será capaz de tirá-la da posição de perigo e colocá-la novamente de pé, ativa e vigorosa. É preciso que, por todos os lados, ela seja experimentada, atormentada, purificada. Há de punir e recompensar. Há de se devolver ao mérito o seu verdadeiro lugar, derrubar todas as obras da hipocrisia, cuja imensa rede cerca a verdade e pretende escondê-la completamente. Portanto, aqueles que nos emprestam apoio sincero e desinteressado devem redobrar sua energia e seu vigor passivos, para que sejam um centro de resistência e não um foco de atividade prematura. O reinado dos maus e dos enganadores passará, e o espiritismo, sempre de pé e em constante crescimento, finalmente verá brilhar o dia abençoado por Deus. Coragem, amigo, ainda restam algumas provas dolorosas para atravessar. Sua posição, seu desinteresse serão mais incriminados do que nunca. Mas o que mais o machucará é a traição de alguns, ainda que em pequeno número, daqueles que admiramos. O padre Barricande apresentou um quadro da situação do ponto de vista dele, mas ele fala com sinceridade. Manuscrito Sedor Kempf, 1865, 0904. Diz o Espírito da Verdade: o reinado dos maus e dos enganadores passará. Sabemos agora que alguns adeptos, como Dambel, Canu e outros médiuns, estavam abrindo a guarda ao assédio dos inimigos invisíveis que tentavam solopar o edifício do Espiritismo em suas bases, ou seja, nas próprias fileiras dos espíritos participantes da Sociedade Parisiense, e Kardec estava acompanhando tudo isso em detalhes, com a ajuda dos espíritos.
Por isso, sabendo de tudo antecipadamente, não precisava agir com sobressaltos. Jamais foi pego de surpresa. Trabalhava tranquilamente, recebendo a inspiração para desarmar as armadilhas na hora certa, por poucos gestos. Ou seja, enquanto os desviadores da meta cansavam-se em maquinações complicadas, agindo ressabiados, com medo, amando de suas ambições pessoais, atormentados, estavam sendo constantemente vigiados pela espiritualidade superior, que lhes media todos os passos. Também acompanhava os espíritos falsos profetas que se serviam desses indivíduos como quem manipula marionetes. Aí vem uma comunicação do espírito Sanson. Aí vem, não, é a imagem, né? Os dissidentes formavam um grupo de encarnados e desencarnados interessados em desviar o espiritismo para seus interesses pessoais, mas outros, explica o espírito Sanson na mensagem, eram pessoas sinceras, mas cegas por uma hábil exploração de suas pequenas fraquezas. Em virtude das suas imperfeições, adeptos ingênuos foram utilizados para manobras das quais nem faziam ideia. E, se soubessem, fugiriam assustados caso vissem os maus espíritos que faziam uso deles. Esse fato implica a recomendação de Jesus: vigiai e orai, pois ninguém pode atirar a primeira pedra. Por isso, são tão importantes as recomendações de Kardec quanto a universalidade, simplicidade dos médiuns, não idolatria, não tirar proveitos, observância da universalidade. Todos esses mecanismos são necessários para proteger os adeptos deles próprios. Pois, como diz o ditado, se queres conhecer o vilão, põe-lhe uma vara na mão. A estrutura do meio espírita deve ser rigorosamente organizada para afastar as oportunidades de autoritarismo, ganho pessoal, idolatria, contendas, divisão e as demais mazelas próprias de uma humanidade ainda recém-nascida em relação à evolução moral. Numa outra oportunidade, Allan Kardec fez uma sessão com um sonâmbulo muito lícido, o Sr. Morim, e perguntou sobre as relações entre o vice-presidente da sociedade, Sr. Dambel, e o secretário, Sr. Canô. Ambos eram seus amigos e dedicados à sociedade, mas os bons espíritos podiam ler no livro de suas almas os propósitos equivocados, baseados em suas imperfeições. Explica Morim em outubro de 1865. Quanto ao senhor Dambel, eu vejo dois homens nele. Um que é o seu livre-arbítrio, seu eu próprio, e outro, a influência de seus assistentes espirituais. Já ele é mau, bastante mau, cheio de si, de orgulho e de ideias adquiridas. Seu círculo de acompanhantes espirituais é bom, mas seu eu vence. Ele o força a se esconder, sem, porém, constranger a se separar completamente. Manuscritos Sedor, Kempf, 1865, 1008. E então Kardec pergunta: você poderia nos dizer quem, entre o Sr. Dambel e o Sr. Canô, domina o outro? E lhe vem a resposta: a causa raiz da última reviravolta do Sr. Dambel é o Sr. Canô.
Mas a mudança nele não se deve ao senhor Dandel. Ou ele tinha os olhos abertos por qualquer mão. Uma natureza esvoaçante, não firme e duvidosa de tudo e de todos os seus raciocínios. Podem aparecer os de um homem firme. Não é. É uma natureza apaixonada por algo e depois retrocede. Ele apoiará uma teoria com A mais B hoje e depois a refutará com A mais B. Ele emprega meios desonestos que impedem um olho inexperiente de perceber sua duplicidade, mas é nosso hoje. Ele foi o ponto de partida para a mudança do Sr. Dandel, com quem ele era muito mais íntimo do que é hoje. Não é dele que a ruína do espiritismo virá. Não é para ser temido. O mal que ele poderia fazer está feito. Mas eu teria mais medo, mais cuidado com o caráter falso e oculto do Sr. Dandel. Por outro, não vejo claramente a teia de seus pensamentos. Em abril de 1864, Dandel partiu para seu empreendimento pessoal. O primeiro número saiu no dia 7 de julho. Kardec noticiou essa iniciativa. Em Paris, um recém-chegado se apresenta sob o título Sem Pretensão de l'Avenir Monitaire do Espiritismo. A maioria de nossos leitores já o conhece, assim como seu redator-chefe, Sr. Dandel, e puderam julgá-lo pelas suas primeiras armas. O melhor reclame é o de provar o que se pode fazer. Em seguida, é o grande júri da opinião que pronuncia o veredito. Ora, não duvidamos que não lhe seja favorável a julgá-lo pela acolhida simpática que recebeu em seu aparecimento. A ele, pois, também as nossas simpatias pessoais, adquiridas de antemão por todas as publicações de natureza a servir validamente a causa do Espiritismo, porque não poderíamos conscienciosamente apoiar nem encorajar aquelas que, pela forma ou pelo fundo, voluntariamente ou por imprudência, lhe seriam antes nocivas do que úteis, prestando-lhe flanco aos ataques e às críticas fundadas de nossos inimigos. Em semelhante caso, a intenção não pode ser refutada pelo fato. Kardec, Revista Espírita, 1864, setembro, página 17. Veja bem, trata-se de uma apresentação elogiosa e, ao mesmo tempo, um alerta, pois, caso haja imprudência, as publicações poderiam abrir espaço para ataque e críticas. Mas o caminho escolhido pelo Dandel seria o do equívoco, cedendo aos desvios. E, em 1867, Kardec teve que qualificar sua trajetória indevida. L'Avenir foi feito o representante de ideias às quais não podíamos dar a nossa adesão. Não é uma razão para que essas ideias não tenham seu órgão, a fim de que cada um esteja de modo a apreciá-las, e que se possa julgar de seu valor pela simpatia que elas encontram na maioria dos espíritas, e sua concordância com o ensino da generalidade dos espíritos. O Espiritismo, não adotando senão os princípios consagrados pela universalidade do ensino, sancionado pela razão e pela lógica, sempre caminhou e sempre caminhará com a maioria. É o que faz a sua força.
Não há, pois, nada a temer das ideias divergentes. Se elas são justas, prevalecerão. Se serão adotadas, serão adotadas. Se são falsas, cairão. Kardec, Revista Espírita, 1867, junho, página 21. Como vamos constatar a seguir, o jornal L'Avenir serviu de palco para a proposta oposta à qual a Sociedade de Paris e centenas de centros estavam dedicados: servir aos propósitos dos espíritos superiores, condutores da doutrina espírita. Inadvertidamente, seu editor abriu espaço para ambições pessoais, como as de André Pisani, que se considerava superior aos espíritos que ofereceram as ideias presentes em O Livro dos Espíritos. Considerava todos medíocres. Para ele, o espiritismo era um trabalho dos sábios encarnados, que deveriam estabelecer suas ideias próprias. E a ideia moral que ele considerava verdadeira era a da queda, do castigo divino, da culpa, do mundo como prisão, casa de correção, onde todos os encarnados seriam pecadores. Uma simples repetição dos dogmas do clero. Outros articulistas também fizeram uso do jornal, publicando suas ideias sobre tudo em relação ao que a doutrina espírita ainda não havia demonstrado seus princípios básicos, como o destino da alma dos animais, os milagres de Jesus e outros temas que seriam resolvidos somente no momento adequado, indicado pelos espíritos, nas últimas obras de Kardec. Esse foi o desvio que ficaria conhecido como a seita do espiritismo sem espíritos, ou espiritismo independente. Obrigada, Sandra. A gente tem, acho que uns 4 minutinhos aí para fazer um comentário, a gente não passa muito do horário. E aí, a semana que vem, a gente entra no item 278, né? As controvérsias do jornal. A gente vai até a semana que vem? Eu acredito que a outra, cadê Satiro? Tem 13, a semana que vem, hoje é 14 e 21. É isso? Satiro, nós vamos finalizar os estudos, até onde eu entendi, no dia 17, com Paulo, não é isso? Numa sexta-feira. Acho que é isso aí. A ideia nossa é essa. A gente finaliza na sexta-feira, não essa, a outra, né? Que é dia 17, os estudos do EPT. Não, todos os estudos, C. No dia 17... Então, para terça-feira, semana que vem é a última. Isso. Tá? Aí retornamos na primeira semana de fevereiro, é isso, amigo? A ideia é essa, né? Janeiro inteiro. O encerramento com Paulo é quando? Dia 17 de dezembro. Depois uma sexta-feira. Depois dia 14 de janeiro. Pelo Telegram? Isso. Aí vocês vão postar. Satiro vai publicar lá, que ele é o homem das publicações. Tá. Ele vai publicar para a gente. Mas... Esse André Pisani, eu não soube dele até na leitura desse livro aqui. Mas ele começou a contradizer o espiritismo, Kardec em vida ainda, né? Sim. Acho que muitas dessas questões que são colocadas aqui são frutos, né, dos manuscritos que foram encontrados, né, pelo Charles Kemp, que são todas essas documentações que a gente está... Opa!
Tá vendo aqui, né? O manuscrito do Charles Kemp. Também. A gente ficar, né? Esperto. Refletindo. E o que me chama muita atenção é quando ele fala, né? Que a gente, na nossa humanidade, está num período, né? De recém-nascido em relação à evolução à moral, né? Só para confirmar o que você fala da gestação, né? Que o Sátiro não gosta de ouvir. Não, ele gosta, ele ama. Ah, mas era lá no quem fala é século Kardec que escreve lá. E ainda ele escreve no Céu e Inferno e reforça no capítulo 9 da Gênesis, né? No último item. Ai, ô, Ju, lá E aí no ele ainda fala a gestação da moralidade. Começou com o espiritismo, lá no século XIX. A gestação. A gente está em 2021. Ah, já caminhou um tanto. Está demorando, hein? Para nascer. Já caminhamos um tanto e não estamos parados. A gente está quase correndo. Mas na semana que vem, gente, a gente vai continuar sobre esse tema, né? Porque tem aqui algumas questões longas, e daí a gente vai entrar num item importante, que é, né, o lançamento em setembro do Céu e Inferno, que eu acho que é um item bem importante para nós, né? Então vai ser bem legal o estudo da semana que vem. Eu espero que estejamos todos juntos. E assim, ele citou bastante aqui, falando sobre os escolhos da mediunidade, né? Para a gente ficar atento, ficar esperto. Todo mundo está suscetível, né? Que é a parte que ele fala da fala de Jesus, né? Vigiai e orai. E aquele sentido de que quando a pessoa vem elogiar a gente não dá corda, né? Não aceitar aquilo e começar, né? Porque é do ser humano, gente, isso daí. Alguém vem te elogiar, você levanta ali 1 centímetro do chão, já começa. Então, acho que a questão principal é a questão da idolatria, porque aí você começa a entrar por um caminho de criar santos, né? Isso, porque aquele determinado médium disse, aquele palestrante disse, então ele não pode ser contestado. E aí isso traz a questão da idolatria. Então a gente, né, deve tomar muito cuidado com essa questão, porque a doutrina espírita não se forma com a opinião individual de um médium, nem de um espírito, e sim com métodos, né, científico da universalidade e os princípios fundamentais da doutrina espírita foram trazidos pelos espíritos. E eu acredito que tudo isso, né, que os autores colocaram aqui no livro e as cartas, fazendo com que a gente tome conhecimento e o entendimento de que Kardec sim sabia o que estava acontecendo, só traz o entendimento, reforça em nós o entendimento da moral da liberdade, né? Porque não é papel de Kardec dizer para o outro o que ele deve ou não fazer. A escolha é individual de cada um. Então, isso só reforça, né, a moral da liberdade, onde você é livre para fazer as suas escolhas, mas também assumir as suas responsabilidades dentro da sua capacidade, né? Então, aqui a gente vê várias questões psicológicas que envolvem esses espíritos, né, que está sendo descrito. O que já desenvolveu a imperfeição, né? O que tem ali imperfeições a ser trabalhadas, dominadas, então ali ele já tem conscientemente, né, instaurado isso dentro dele, e o outro que vai mais ou menos ali, que depois a gente pode falar disso com mais propriedade, né? Das questões psicológicas. As paixões, a busca de vantagem, mas a gente conversa mais semana que vem para a gente não passar muito do horário, né? Às vezes o
pessoal está cansado, amanhã trabalha. E a Miriam vai fazer a nossa prece. Vamos lá. Para a gente finalizar. Vamos lá, então. Mestre Jesus, mais uma vez, reunidos em busca de esclarecimentos, contando sempre com o auxílio de nossos amigos espirituais, que constantemente nos fortalecem, deixamos nossa sincera gratidão e a esperança desse auxílio constante. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.